Hoje eu resolvi compartilhar tudo o que eu li, ouvi e assisti no mês de julho. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu resolvi compartilhar tudo o que eu li, tudo o que eu assisti, tudo o que eu ouvi aqui no mês de julho. E é sempre bom lembrar, gente, que eu tive um bloqueio literário muito grande. Por isso que eu passei muito tempo sem gravar nenhum conteúdo para esse canal. Foi muito difícil, porque eu pensei que eu ia desistir dele, mas eu resolvi tentar de novo e eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês ainda não é inscrito aqui no meu canal, já começa se inscrevendo, deixando seu like, comentando e compartilhando, que isso vai me ajudar muito aqui no crescimento do canal. Bom, eu não quero prolongar muito, gente, então eu vou começar com todos os livros que eu li, mas não li tanto assim, gente. Eu tô voltando aos poucos com as minhas leituras e eu já deixei aqui bem claro, tanto aqui no meu primeiro vídeo quanto no meu outro canal, que a maioria dos meus livros são romance de época. Eu comecei a ler outros gêneros literários faz pouco tempo, então tem livros que já tem resenha aqui, ó, por outros YouTubers há muito tempo. Tem livros que eu só consegui comprar agora, como é a questão dos que eu vou mencionar. Tem livros que tá na minha listinha de desejos, até porque é muito difícil, é muito caro estar comprando livro toda hora, até porque eu não tenho capacidade financeira para estar me bancando, para estar comprando tantos livros assim, e eu não recebo de graça. Então, alguns eu ganho de presente, mas são no meus ciclos de amigos e família, e só em datas comemorativas. Então é por isso. Eu resolvi compartilhar tudo isso porque eu quero fazer disso uma série, né? Todo mês eu vou tentar fazer esse tipo de conteúdo aqui para esse canal. Bora lá. Bom, gente, eu confesso que eu não li tanto assim, mas eu li o segundo livro da série Reis do Pecado, de Ana Huang. Esse aqui é o Rei do Orgulho. Li e tem vídeo aqui no canal do primeiro livro que eu li, que é Rei da Ira. Eu super indico pra você e super peço que vocês vão assistir esse vídeo, se você ainda não viu, depois que assistir esse aqui, tá bom? Nesse livro vamos conhecer a história de Isabelle e de Kai. Isabelle, ela é amiga de Vivian e Kai é amigo de Dante. Vivian e Dante são os protagonistas do primeiro livro, tá? Isabelle, gente, ela é bartender, mas tem um sonho de ser escritora, né? Ela está passando por um bloqueio criativo muito grande e está muito frustrada com essa situação. Porém, a vida não para, ela precisa se sustentar, ela precisa se manter, até porque ela passa por uma pressão familiar com relação a esse sonho que ela tem, ó, muito tempo, né? A família deu uma situação para ela e deu um prazo para ela finalizar esse livro que ela tanto quer finalizar, e isso está causando um bloqueio criativo muito grande nela, né? E ela é muito diferente, ela é muito criativa, ela é muito perspicaz, ela é muito divertida, ela cria situações incríveis, né? Gosto muito dessa personagem. Ela é desinibida, ela é espontânea, e sem contar que o visual dela foge muito do visual chique e elegante que tá padronizado aí nos livros da Ana Huang, tá? Ela tem um cabelo rosa, ela gosta de sair, ela gosta de se divertir. Então, gente, ela trabalha como bartender de um clube que só participa a nata da sociedade, pessoas ricas e bilionárias, e nesse clube tem umas regras que devem ser cumpridas. Caso não sejam cumpridas, a pessoa consequentemente é demitida de imediato, sem contar que tem dificuldade de arrumar emprego em outros bares que é tipo do mesmo nível, sabe? Já Kai, ele é um bilionário, tá? Super discreto e reservado, muito competente, muito atencioso, muito inteligente. Só que ele vem concorrendo ao cargo de CEO da própria família, né? Eu não sei como funciona isso, mas na minha cabecinha, pessoas que são nascidas ricas, consequentemente, viram herdeiros dessas empresas, dessas coisas de gente rica, esqueci o nome que se dá. Mas aqui é diferente, ele concorre ao cargo de CEO e ele tá sofrendo uma pressão muito grande da mãe, porque a mãe resolveu ceder o lugar dela como CEO, assim, de forma repentina, e ele tá muito preocupado com essa situação. Ele acredita que tá acontecendo alguma coisa com a mãe para ela ter tomado essa decisão, e ela fica dando situações para ele cumprir que facilite
na votação de cargo de CEO, por exemplo, um casamento com outra pessoa do mesmo nível, né? Mas Kai, ele se recusa a fazer isso, logo ele não gosta de perder, ele quer ganhar o cargo por mérito, por competência, então ele foge de tudo aquilo que tira ele do seu propósito, né? Como a situação, ele já conhece, como eu já disse, ele conhece Isabelle no primeiro livro, mas até então eles não têm interações, né? No caso, ele é sócio desse clube onde Isabelle trabalha e ele passou um ano frequentando esse clube somente para observá-la. E ela não faz ideia de que ele fez isso. E Isabela, gente, pela convivência, ela sabe exatamente o dia que ele vai frequentar esse clube, a bebida que ele toma, a mesa que ele senta, ela sabe tintim por tintim de tudo que ele faz, né? E aí a interação deles começam porque ele vai no clube num dia em que ela não tem costume de vê-lo, então ela acha isso super diferente e ela, por ser uma pessoa assim, bem pra frente, né, bem cara de pau, toma a iniciativa para poder começar a conversar com ele. Gente, eu confesso que eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito que a autora trabalhou muito as diferenças de ambos, porque eles são verdadeiros opostos, e ela trabalhou todas as formas possíveis deles, de diferença. E Isabela, ela vai quebrar muitas barreiras de Kai, né? Vai fazer com que ele relaxe muito, vai fazer com que ele curta a vida, já que ele vive por trabalho. E já o Caio vai passar uma segurança em Isabelle que ela não tem. Uma hora eu chamo ela de Isabela, outra hora eu chamo ela de Isabelle, mas a gente sabe que é alguma coisa com Isa, então vamos batizar de Isa, tá bom? Porque senão eu vou ficar só trocando. Enfim, gente, gostei muito. O Hot também é muito bem descrito. Não é tão avassalador quanto eu imaginava, porque as pessoas que já leram a maioria desses livros dessa série diz que é um dos livros que tem um Hot mais bem feito. Com isso eu não concordo, já li outros livros que o Hot é muito mais descrito do que, não sei se os próximos que eu for ler, porque eu já comprei o livro 3 e já comprei o livro 4, falta só eu começar a ler, se vai ser diferente. Mas tanto no primeiro livro, o Hot não é tão pesado, eu não digo assim pesado, não é tão quente, pimentinha do que como eu imaginei. Mas nesse aqui também é muito gostoso de ler, gostei muito de verdade. Sem contar que eu gosto muito da amizade de Vivian, de Isabelle, de Sloane, gosto muito da amizade de Kai com o Dante, são muito parceiros. E já sei que os personagens do próximo livro estão já sendo mencionados nesse aqui. Eu super indico de verdade, gente. Vou ver se eu gravo um vídeo só desse livro, não tenho certeza. Mas enfim, de livro físico só foi esse aqui, Rei do Orgulho, tá bom? O próximo livro que eu li não foi físico, foi no Kindle, não foi no dispositivo Kindle, porque eu não tenho mais, foi no aplicativo do celular, nesse celular que eu estou gravando. Eu li, gente, Antes que o Tempo Acabe, de Ivy Matarazzo. É um livro muito bom. É um Ed Gap, tá? E é um romance proibido. Por que que ele é um romance proibido? Porque aqui a gente vai conhecer a história de uma moça que se apaixona pelo pai do ex-namorado dela, tá? Mas que fique bem claro, até porque a autora deixa bem claro que nesse livro não há traições, gente, e realmente não tem. Eu li, e quando a nossa personagem se envolve com mocinha, ela já tem terminado com o filho dele, enfim. E vamos conhecer a história de Esmeralda e de Drave Ashons. Eu não sei se é Ashons ou Ashos, não sei pronunciar, tá? Mas é Drave, tá? Esmeralda, ela é uma modelo brasileira que vai morar nos Estados Unidos para tentar a vida como qualquer outra pessoa que sai do Brasil para os Estados Unidos, né, gente? E aí ela tem um visto de trabalho que tá vencendo esse visto e ela fica muito preocupada com essa situação. Ela tem um relacionamento um pouco tóxico, vamos se dizer, e também um relacionamento desgastado com um rapaz que não quer nada com a vida, já traiu ela várias vezes, sem contar que ele consome produtos ilícitos e isso incomoda muito o fato de que ela não permite isso, tá? O relacionamento dele vem se desgastando, porém, no início do livro, ela ainda tá se relacionando com esse rapaz que é completamente um babaca, vamos dizer assim.
Acontece que a amiga dela, que é uma senhora, passa por uma situação de extremo risco e ela acaba salvando essa amiga dela e acompanha até o hospital, um dos hospitais mais luxuosos que tem nos Estados Unidos. E é nesse hospital que ela vai conhecer um médico ranzinza que acaba duvidando dela, né? Ele acaba desconfiando dela, achando que ela tem algum envolvimento, porque por conta das vestes. Na situação em quando ela vai salvar essa amiga, ela estava fazendo um trabalho e não deu tempo de ela se trocar. Então, quando ela vai acompanhar essa amiga no hospital, gente, ela tá assim meio piriguete, sabe? E ele é ela tem cara de bandida. Ele desconfiou simplesmente dela, tá? Ele é um médico que tem um passado muito obscuro. No decorrer da leitura do livro, a gente vai ver que é só uma injustiça. Enfim, já contei. Então, esse passado fez com que ele se retraísse com a sociedade, fez com que ele se fechasse. E ele só botou na cabeça gente que vai só fazer o trabalho dele. Ele é bilionário porque ele é um dos sócios desse hospital, mas ele gosta de exercer realmente a função de médico. Então, ele cuida dessa paciente que também tem um segredo, que é a amiga de Esmeralda, e através dela é que eles vão se aproximar, tá? Como eu disse, não há traições. O livro é muito bom porque a gente vai ver que sim, pesa a diferença de idade às vezes, pesa o fato de ela se interessar pelo pai do ex-namorado, mas a construção do romance é muito, muito boa mesmo. Tem aquela questão de amizades verdadeiras, porque ela tem uma amiga, as amigas dela são incríveis, tá? Então tem um laço muito bom. Tem a questão de reconciliação, onde o médico, o Dave, tenta se reconciliar com o filho, que é o ex de Esmeralda. Gostei muito, vale muito a pena. Tem que ter paciência, que é um livro de mais de 900 páginas. E eu confesso que tinha hora que eu fiquei com vontade de abandonar. Não porque o livro seja ruim, mas sim porque eu tinha preguiça, porque é muito... Não sei se é porque é no Kindle, não sei... Mas é muitas páginas, gente. É um livro muito bom. O Hot também é muito bom, muito bem descrito. Eu confesso que eu gostei muito do Hot desse livro. Confesso que também gostei muito da interação dos personagens entre si, de Isabelle e Dave. Eles são muito maravilhosos, eu indico muito pra vocês. Me desculpe se eu não tô sabendo falar muito, gente. É muito difícil fazer resenhas. Eu acho que é por isso que eu demorei tanto pra tentar gravar alguma coisa. Eu acho que tenho que aprender, gente. Eu tenho que aprender, mas eu acho que... Eu repito muitas palavras. Enfim, é isso. Bom, gente, de livro foram somente esses dois, mas eu vou dizer pra vocês que eu também escutei no um audiobook do livro Meu Melhor Pra Você, que também é um Ed Gap. Gostei muito da narração, gostei muito de ouvir esse livro. Apesar de eu ter criado uma expectativa maior, porque ele foi bem hypado nas redes sociais, e eu imaginei que ele fosse de um jeito, na verdade foi um livro bem tranquilo, entendeu? Muito bom, eu indico pra vocês. Nesse livro a gente vai conhecer a história de um cirurgião que ele cresceu na presença de uma garotinha que ele achava insuportável, que ele achava irritante, que ele não gostava do fato dos pais dela colocar ela numa bolha e não deixar ela crescer como uma criança tinha que crescer. Então ele pegou muito ranço dessa criança. Só que ela começou a admirar ele desde pequenininha, porque os pais dela são donos de um hospital muito bem estruturado, um hospital de luxo também. E aí, numa situação, ela acaba vendo que ele salva a vida ou está tentando salvar a vida de um paciente, e ela coloca na cabeça dela que quando ela crescer, já que os pais são médicos, ela também seria médica, mas seria da mesma especialização que ele, tá? Ela cresceu dizendo que ele iria ensiná-la. E assim ela fez. Quando ela cresceu, que ela terminou a faculdade, que ela precisava de um mentor para fazer sua residência, ela falou com os pais e pediu para que ele fosse o professor dela, que ensinasse ela, que ela queria fazer a mesma especialização que ele. Já ele nunca passou pela cabeça dele que essa garotinha cresceu. Ele achou que ela ainda era uma garotinha, então ele não quis de jeito nenhum aceitar o pedido dos pais dela e do irmão dele, né, que também gosta muito dessa menina, em termo paterno, no caso.
Então ele disse assim, eu não vou ensiná-la, não quero acordo, eu não gosto dela, é uma menina encrenqueira, chorona, não quero, não quero, não quero. Só que o irmão acaba convencendo ele, e quando ele vê a garotinha, ele a acha linda, acha incrível. E aqui essa história é muito boa, gente, porque ele vai ver que essa garotinha cresceu, que ela se tornou uma mulher, que ela é inteligente. Só que aí ele tem uma coisa, ele é o único capaz de mostrar para ela as vivências da vida. Ele é o único que realmente a trata do jeito que é para ser as coisas. Ele não como é que eu posso dizer? Ele não evita que ela presencie situações que vai machucá-la, que vai deixar ela triste, que vai deixar ela frustrada, ou que vai passar pano pelos erros que ela comete, entendeu? E no caso dela, ela vai desarmar esse homem que é tão ranzinza quanto meu Deus, não sei nem descrever. Ele é muito chato às vezes, ele é muito encrenqueiro também, ele é muito mandão e às vezes muito injusto. No caso eu achei, tá? Mas é um livro gostoso de ouvir, gostei muito, indico pra vocês. Amo, gente, eu amo ler, ouvir Edgar. Amo. É uma coisa assim que é bem meu tipo, eu adoraria, sabe? Bora lá, agora eu vou compartilhar os filmes que eu assisti, séries, doramas, novelas. Eu espero ser bem... Eu espero resumir as coisas, mas eu me conheço, eu sei que eu falo muito, gente. Então eu já peço perdão se esse vídeo ficar um pouco longo, tá bom? Bom, gente, eu confesso que eu não sou muito de assistir filmes e muito menos séries. Eu sou mais da louca do dorama, sabe? Só que nesse mês de julho eu assisti 2 filmes. Um que tá muito falado, muito hypado nas redes sociais, que é Mensagens para a Isabelle. Gente, eu gostei muito desse filme, me identifiquei muito. Eu não chorei, tá? Como vi muita gente que se derramaram em lágrima por conta desse filme. É um filme que realmente causa isso. No meu caso, eu acho que é porque eu já esperava que seria um filme que iria emocionar, que iria me emocionar no caso. Então eu já estava preparada para essa situação. E quando eu vim me emocionar com esse filme, eu já tinha assistido ele e foi quando as lembranças da minha vida pessoal veio, porque eu passei por uma situação parecida. No caso, esse filme a gente vai conhecer a Gil e a Isabelle. Gil, ela é a irmã mais velha de Isabelle, que possui uma doença, gente, que impede ela de viver a vida normalmente como qualquer outra pessoa. Ela não pode sair de casa, ela não pode ter exposição com nada, ela não pode viver a vida de uma adolescente no auge da adolescência, sabe? E Gil, por ser uma irmã que é extremamente apaixonada por Isabelle, elas são muito unidas, são muito parceiras. E a doença de Isabelle não impediu que Gil pudesse transmitir para ela, já que ela não podia sair de casa, tudo que uma adolescente precisava vivenciar. Tudo que Gil fazia era para mostrar para Isabelle também o quanto era incrível esse mundo da adolescência, até quando elas cresceram, né? Então, é muito incrível ver isso no filme, ver o quanto o Gil amava a irmã, o quanto ela se dedicava e se empenhava para ver a irmã feliz. E eu gosto muito disso porque eu sou capaz de tudo pela minha irmã, pelos meus irmãos. E eu não sei o que seria de mim sem os meus irmãos. E esse é um ponto muito forte. Gostei muito desse filme. E uma situação que parece muito comigo, no caso, é que ela encontrou um meio de viver esse luto, porque ela acaba perdendo a irmã e ela não superou tanto a perda da irmã. E como elas tinham o hábito de se falar por telefone, Gil, ela não superou isso e continuou ligando para Isabelle como se ela fosse atender a ligação. Até que uma certa noite, um rapaz acaba aceitando essa ligação. No caso, ela não tem ciência de que o número da irmã foi vendido para outra pessoa. A operadora vendeu o seu número, então ela não tem conhecimento. E ele queria até comunicar para ela, porque ele não sabe do que se passou, não sabe o que aconteceu. Então ele queria contar para ela que ela não estava falando com a irmã, mas ele começou a se interessar pelas histórias que ela estava compartilhando, e aquilo pegou ele de um jeito tão grande que ele fez o possível para conhecê-la pessoalmente. E eu adoro esse ator desde o Barraca do Beijo, gente, confesso. Então foi muito gostoso de ver esse filme, porque o romance foi maravilhoso de ver.
E gostei muito mesmo, tá? E a situação que é parecida na minha vida pessoal é a questão da ligação, né? Eu tive um grande amigo, um senhorzinho que eu tive como um pai, um avô pro meu filho, que ele também me ligava, ai, agora eu quis chorar, ele também me ligava por volta de 7h30 da noite a 8h30, né? Nesse intervalo, ele tinha o costume de me ligar todo santo dia para perguntar do meu filho, e a neta dele é minha afilhada, e ele perguntava da neta, ele gostava de mandar pães pro meu filho, pra neta, frutas pro meu filho e pra neta. Então ele sempre me ajudava muito, ele me ajudou financeiramente, ele me ajudou com muito amor e carinho e com muito companheirismo de um amigo durante 4 anos. Deus me presenteou com essa amizade por 4 anos, mas dizem que Deus quer os melhores ao seu lado e hoje ele se encontra com o nosso Pai amado. Então é isso, gente, foi muito difícil. Eu lembro que quando ele se foi muito difícil superar isso. Passei bastante tempo olhando pro telefone, passei bastante tempo esperando o nome dele aparecer no visor do meu celular e isso me marcou muito. O outro filme que eu assisti, na verdade eu reassisti, foi Um Amor para Recordar. Eu gosto muito desse filme, então eu sempre tenho aquela emoção quando eu vou assistir. Eu passo um tempo longo sem assistir, depois eu quero assistir novamente. E ele é basicamente a mesma coisa, gente. É de uma moça simples e humilde que tem uma doença que já está no seu estado avançado e ela decide viver a vida dela, né, intensamente enquanto pode. Ela faz uma lista de desejos, frequenta a escola, faz trabalhos comunitários. E até então ela acaba, né, ela conhece desde muito jovem um playboyzinho da escola que só se mete em encrenca. E em uma dessas encrencas que ele se mete, ele precisa cumprir umas atividades, como é que diz? Ai, gente, me fugiu a palavra. Ele precisa prestar serviço para cumprir a pena dele de uma das coisas que ele aprontou, sabe? E a convivência dos dois fazem com que eles se aproximem um pouco mais. No início do filme ele é bem babaca, ele é bem chato, mas essa moça simples e humilde vai conquistando o jeitinho dele. E ela é uma moça de muita fé, a fé dela é incrível. E um dos desejos dela, né, eu vou até citar, quer conhecer, quer vivenciar um milagre, quer casar na mesma igreja da mãe dela, quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer uma tatuagem. Gente, ela vai mudando a forma desse homem ver a vida de um jeito tão lindo que ele se apaixona por ela, pelo jeito simples dela, pelo jeito humilde dela, e acaba que ele começa a realizar os seus desejos, inclusive depois que ele descobre que ela tá doente. O filme Um Amor para Recordar é um filme assim incrível, que transforma a fé da gente, que é um filme que faz com que a gente pare e pense como a vida é maravilhosa, como a vida é bela e a gente precisa viver intensamente, como se fosse o nosso último dia. A gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Então eu super indico pra vocês. Bom, gente, eu não assisti nenhuma série, né? Não assisti, mas assisti muitos doramas e eu gostaria de compartilhar. Muitos doramas não, eu assisti, calma, eu assisti 3 doramas, um que já está concluído e 2 que está em andamento. Esses 2 que estão em andamento, eu comecei a assistir eles agora no finalzinho do mês de julho, porque eu tirei 10 dias de férias e eu aproveitei para assistir esses daí, tá bom? O outro eu assisti, gente, ele já está completo, eu deixei justamente para assistir quando todos os episódios fossem já disponíveis, porque eu sou muito chatinha com isso, tá? Não sei como é que eu tô conseguindo assistir esses que ainda estão em andamento. O dorama que eu assisti, me perdoe se a pronúncia estiver errada, é o Finley for Love. Vamos conhecer uma chefe de departamento de auditoria de uma grande empresa, né? Ela foi transferida para essa empresa. E o nosso protagonista, gente, ele é daqueles funcionários super dedicado e esforçado que está aguardando ansiosamente por uma promoção. E quando ele se conhece, né, ela se torna chefe dele, só que ela tem uma fama assim muito muito de mulher mandona, mulher durona, sabe? Só que ela realmente ela é muito dedicada, ela é muito esforçada, ela é muito inteligente e ela é muito exigente a ponto de se tornar babaca às vezes, sabe? E ele, pensando que vai ter essa promoção, acaba ficando sabendo que ela vai rebaixar ele de cargo. Ele fica odioso com isso, ele odeia essa situação e planeja aí descobrir os podres dessa chefe dele para poder ter um motivo para fazer com que ela saia
dessa empresa e ele volte pro cargo dele, né? E a gente sabe que quando isso acontece, eles passam a começar a se conhecer melhor, a ver as qualidades, ver os defeitos um do outro, ver o que fez com que aquela pessoa se tornasse daquele jeito. E aí a gente vê que o romance vai começando. Gosto muito. Confesso que eu quis mais a parte do comédia, mas porque geralmente doramas de comédia romântica tem muitas situações que fazem você sorrir bastante. No caso aqui, não teve tantas. É um dorama bom de assistir, mas eu tinha melhores expectativas. E o bom, gente, que eu gosto muito de doramas que a personagem é metida louca. E eu me identifico muito, porque eu não sou muito certa da cabeça. Então ela ganhou todo o meu respeito, que ela é metida a loucona mesmo. Ela não tá nem aí não, ela manda mesmo, ela diz o que tem que fazer e pronto. Os outros 2 doramas que eu comecei a assistir, eles não estão finalizados, tá bom? O primeiro foi Assustadoramente Apaixonados, que está disponível na Netflix e dublado. Que aqui a gente vai conhecer uma protagonista que ela vê fantasma, gente. Ela acredita que passou por uma maldição e passou a ver fantasma. E quando outras pessoas se aproximam dela ou tocam nela, acaba que essas pessoas também começam a ver fantasma por um determinado tempo. E aí, o que foi que ela fez para proteger as pessoas dessa situação? Ela se isola e ela começa a viver sozinha no mundo. Ela é super bem sucedida, tem um trabalho muito bom, ela é muito rica e aí isso facilita também com que ela criasse uma certa barreira para essas pessoas não ter tanto contato. E aí, gente, ela pega essa situação da vida dela e começa a fazer coisas boas. Quando os fantasmas começam a aparecer para ela, geralmente é para dizer como morreu, onde está, quem foi a pessoa que fez essa maldade, tudo e tal. Mas a vida dela começa a se conectar com a vida de um promotor que está investigando algumas situações e acaba que eles sempre vão se topando nesses casos. E aí que a gente vai conhecer a história que vai crescendo entre eles vão desvendando alguns mistérios juntos e a afinidade vai crescendo, a amizade vai crescendo e, consequentemente, o amor. Gosto muito, pelo menos os episódios que eu estou assistindo, né, tendo paciência de esperar ficar disponível, está sendo muito gostosinho de ver, sem contar que eu amo esse ator que está fazendo, porque eu conheci ele, eu não sei o nome dele, mas eu conheci esse ator que está fazendo esse dorama por aquele dorama Doutor Romântico. Ai, eu amo, gente. É um dos meus favoritos da vida. Enfim, o outro que eu tô assistindo, gente, é o The Apartment Job. Eita, inglês fluente. Ui, arrasei. Esse dorama também está em andamento. Ambos ficam disponíveis episódios no final de semana, tá? Enfim, aqui basicamente conta a história de um gangster, né, de um ex-gangster, que para proteger o seu pai de criação, que também é um gangster aposentado, ele acaba tendo que criar uma situação e contrata a nossa protagonista, que é uma advogada, que não passou no exame da ordem e precisa fazer uns bicos para sobreviver, gente. Ela exerce funções extra, inclusive ela é contratada para se passar por uma esposa falsa. E esse dorama tá sendo muito gostoso de acompanhar, porque tem dorama que tem criança, gente, que tem umas crianças que dá vontade de pegar na bochecha assim, apertar, sabe? E eu gosto muito, sorri demais nos 2 primeiros episódios e tá sendo muito, muito legal de acompanhar. Sem contar, gente, que eu estou apaixonada por ator que faz esse dorama. Eu me apaixono muito fácil. Enfim, e aí eles criam uma situação de casamento falso porque ele quer se tornar presidente responsável por uma rede de condomínios, né? Tem um motivo para ele tentar querer ser presidente, tem um grande motivo. E o dorama está relacionado a isso. Esse mistério que já nos primeiros episódios é mostrado por que ele tem que se tornar presidente de condomínio, né? Que chama dessa rede de condomínio. E tem mistério, tem comédia, tem romance, tem uma criança muito fofa e tem uma louca de condomínio. Ai, adoro, gente. Super indico pra vocês. Eu também assisti um C-drama
de 40 episódios. Confesso que eu sou muito ruim pra assistir coisas que tem muitos episódios. Tem séries que eu quero assistir, mas pronto, Grey's Anatomy, morro de vontade de assistir, mas quando eu vejo que é mais de 20 temporadas, me dá uma coisa. Então esse C-drama que eu assisti, ele também é muito hypado nas redes sociais, que é Por Você em Busca de Jade. Aqui vamos conhecer, né, um romance histórico, e eu gosto muito, né, de romances históricos, né, de coisas que se passam em épocas. Vamos conhecer uma açougueira, gente, uma açougueira que tá vivendo ali a sua vida, a sua rotina, normalmente quando ela se depara com um corpo, tá? Que ainda está vivo, e ela fica tentando decidir se ela vai deixar o pobre terminar de desfalecer ou se ela vai socorrer o homem. Então, como o coração dela é bondoso e puro, ela acaba levando ele para sua casa e cuidando dele. Não sabe ela que este homem que salvou, esse grande, maravilhoso e belíssimo homem que ela salvou, é simplesmente um marquês, né? Um general, um marquês, que pelo fato dele ter sido atacado, né? De tentar encontrar a vida dele, ele precisou esconder a sua identidade, né? Ele deu um outro nome para ela. E aí, quando ele está quase se recuperando, naquela época, né? As mulheres não tinham direito de nada, as pobres não tinham direito de nada. Ela estava correndo o risco de perder a sua casa, gente, porque não tinha nenhum homem na família responsável por ela. Ela não era casada e os pais dela faleceram, né? E aí, para ela ter direito à sua casa, ela precisaria casar, né? Porque aí quem tivesse casado com ela teria a escritura da casa. E o que ela faz? Já que ela cuidou dele amorosamente, como ela cuidou, ela propõe para ele também um casamento falso, um casamento por conveniência, e ele vai lá e aceita. Simples assim. E o bom desse dorama, gente, é que ela não é dessas mocinhas incapazes, indefesas. Ela é simplesmente uma lutadora de primeira qualidade. Ela é simplesmente muito corajosa, muito determinada. Ela é simplesmente mete o louco mesmo, entendeu? E eu gosto muito de personagens assim, entendeu? Forte, independente, tá? E ele começa a se apaixonar simplesmente por esse jeito dela, né? Ela, entendeu? Então, gosto muito. Não vou saber explicar o certo, tudo sobre esse dorama, gente, porque tudo que envolve coisa de época é mais difícil de explicar. Mas tem referências políticas, tem referências de guerra, tem coisas de amores impossíveis e tem um relacionamento muito tóxico, gente. Os vilões desse dorama, eu vou deixar a foto. Gente, é uma coisa apaixonante. Eu sou louca por esses vilões, tá? Um dos vilões tem uma covinha aqui, a covinha que chama, meu Deus, quando ele sorri assim, dá vontade de eu entrar na TV, puxar ele pra mim. E o outro, por mais que ele fosse um babaca tóxico, ele tinha um olhar, gente. Entendeu? É isso. Pra não dizer que eu sou super certinha, eu também assisti um BL. Sim, gente, que também está em andamento. Na verdade, tem um outro BL que eu assisti, mas eu não vou saber dizer o nome. Por isso que eu vou escolher só um pra mencionar aqui, que é Keynote. Keynote, não sei o que é Take Note ou só Keynote. E eu vou deixar a fotinha dele aqui, porque é um BL maravilhoso. Vamos aqui ter um relacionamento sobrenatural, sabe? É um relacionamento de outro mundo. Que aqui vamos ter dois clãs, que é dado o nome de Alpha e de Ômega, entendeu? Pelo que eu estou entendendo, o Alpha, que já diz o nome, é o que comanda tudo, é o que tem o poder de tudo e é o que está acima de tudo. E o Ômega é o que vai penar para sobreviver no mundo. Tipo isso. Mas no caso aqui, o Ômega, gente, ele tem um poder de ter um cheiro diferenciado, tá? E o que é que ele tem que fazer? Simplesmente fugir dos alfa que querem mordê-los. Porque se algum alfa morder, ele vai ser dessa pessoa, tá? E, gente, é uma coisa assim que é mais 18. Não deixem crianças assistir ou não assistam perto de criança, porque tem muitas cenas explícitas. É um romance muito agradável. É um relacionamento que ele é louco por ele, tá? O personagem, que é o Alpha, é louco pelo esse personagem, que é o Ômega. Gente, é uma história que você precisa se concentrar para entender. Eu achei que faltou mais enredo, algo assim mais explicativo, porque ficou meia boca, sabe, a história.
Mas eu digo pra vocês que eu estou assistindo pela beleza. Sim, gente, não me julguem. Tô assistindo pela beleza. E sem contar que o BL é delicioso de a gente ver, tá? Eu assisto BL, eu assisto GL. Se vocês quiserem mais vídeos aqui de BLs e GL que eu estou assistindo, só deixar aqui nos comentários. E pra gente finalizar esse vídeo, gente, eu vou dizer que eu fiquei doida. Sim, como se não bastasse a minha vida épica, uma vida cheia de coisas diferentonas, eu simplesmente resolvi assistir uma novela aqui no YouTube. Sim, gente, uma novela que no canal que eu estou assistindo está disponível 178 episódios, né, capítulos, e eu estou amando de tudo isso que eu assisti. Essa novela é uma das minhas favoritas, que é uma novela mexicana, eu acredito, que é Esperança Minha. A escrita, né, tá Esperança Minha, mas é Esperança Minha. Vou deixar aqui também a fotinha. E eu estou aqui assistindo no canal do YouTube, aqui no YouTube. Ai, gente, me atrapalhei. Aqui vamos conhecer a história de uma freira que se apaixonou por um padre. Calma, que eu vou pro céu, assim, em nome de Jesus. Mas aqui não tem tantos erros, porque a freira não é freira exatamente. Ela tá só se passando por freira por conta de uma situação que envolve um crime, né? A mãe dela morreu através de um trabalho muito árduo de negligências em uma empresa têxtil, e a mãe dela, antes de morrer, entregou um pendrive que continha provas que mostravam que essa empresa era uma empresa cheia de coisas, ai meu Deus, ilícitas, de produtos tóxicos que prejudicavam a saúde das pessoas. E então, gente, os capangas que foram mandados pelo dono dessa empresa começou a perseguir a pobre, e uma forma que ela encontrou para se livrar desses capangas foi se passar por freira, porque a mãe dela tem uma amiga freira e já indicou, olha, se algo acontecer, tu corre para este convento que lá eles vão te dar todo o suporte. E assim ela fez. E lá ela conhece um padre lindo e maravilhoso, que até eu, meu Deus, cometeria esse pecado. E é muito bom que essa novela é tipo Carinha de Anjo. Você pode assistir sim com seu filho, não tem perigo algum, não tem cenas inapropriadas, não tem conteúdos inapropriados. É uma novela que tem um mistério para ser resolvido, mas é uma novela que tem muita música boa. Inclusive a playlist da novela inteira já tá no meu Spotify. Eu escuto maravilhosamente, amo de paixão. Já sigo até os personagens, que hoje essa novela é uma novela bem antiga. E também é uma novela que tem muitas cenas de comédia, gente. Ai, gente, é muito delicinha. Eu super indico pra vocês. Sem contar que tem as freiras. Gente, são muito engraçadas essas freiras. Tem jovens encantadores. Tem romance maravilhoso. Tem pessoas doidas da cabeça. Gente, é muito estilo Carinha de Anjo. A diferença é que não tem tanta criança como na novela brasileira Carinha de Anjo, né? Enfim, gente, indico muito pra vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui, porque aí eu faço todo mês, sabe? Eu sempre vou escrevendo aí no papelzinho, todo mês, pra gente gravar um vídeo. Me desculpa, a moto vai passar. Então é isso. Outra coisa, tu não é inscrito no meu canal? Tu não é? Pois começa aqui, ó. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, comenta aqui o tipo de conteúdo que você quer ver e compartilha, gente, que me ajuda muito. Vamos lá, porque eu quero bater a meta de 1000 inscritos, eu ainda tô bem no comecinho nesse canal. Vou deixar o link do meu outro canal pra você também ir lá me ajudar, me dar uma força, sabe? Que isso motiva muito. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tchau!